Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? O livro de Colossenses, Carta de Paulo a Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses está assim subdividida no capítulo 1, oração e intercessão à igreja, falsos ensinamentos no capítulo 2, buscar a Deus no capítulo 3 e no capítulo 4, recomendações finais. Está aí um mapa da região onde está a cidade de Colossos, próximo ali a Éfeso, a Galácia, onde Paulo fez a sua viagem missionária e ali implantou a igreja em Colossos. O livro de Colossenses é um mini curso de ética abordando todas as áreas da vida cristã. Paulo progride da vida individual ao lar e família, do trabalho, à forma na qual devemos tratar os outros. O tema deste livro é a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo em satisfazer nossas necessidades em todas as áreas. A cidade de Colossos ou Colossas era uma antiga cidade da Frígia, situada na margem esquerda do rio Lico. Distava 200 km de Éfeso e uns 15 km de Laodiceia e 20 km de Hierápolis ou Hierápolis. As três cidades estavam situadas na região sul da Frígia. No século I, tinha em torno de 200 mil habitantes. Os escritores gregos Heródoto e Xenofonte descrevem Colossos como a mais bela, rica e importante cidade da região. Por ela passava uma importante estrada que unia Éfeso, a Cilícia e a Síria. Por ali passaram os exércitos dos reis persas e Ciro e Xerxes em suas conquistas da Ásia Menor. A região circunvizinha era rica em pasto, daí a grande criação de gado miúdo. Colossos era importante porque nela havia uma grande indústria de lã. Curiosidades do livro Colossenses, faz parte do Novo Testamento, foi escrito por volta de 60 d.C. A cidade de Colossos, como foi informado no mapa anterior e aquelas curiosidades sobre a parte geográfica, ficava na província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. Essa igreja não foi fundada por Paulo e há indícios que ele não havia estado lá quando escreveu a epístola destinada a ele. A possibilidade de que Epáfras, companheiro de Paulo, tenha sido o pioneiro a anunciar o evangelho para eles, porque Paulo ficou ali em Éfeso, próximo à região de Colossos. Então Epáfras provavelmente ouviu a mensagem do Senhor, se converteu e levou o evangelho até a cidade de Colossos, que fica entre 450 a 500 milhas a noroeste de Jerusalém, se a pessoa fosse de avião. Alguém indo por mar ou por terra pode viajar o dobro dessa distância. A essência dos ensinamentos dele é que somente Jesus Cristo poderia salvar e somente por meio dele os pecados são perdoados. Paulo então incentiva os colossenses a continuarem fiéis, construindo sua fé em alicerce seguro com vigilância, não crendo em ensinamentos de qualquer pessoa. Mais uma vez o reforço sobre o cuidado com os falsos mestres. Ao longo de 4 capítulos, Paulo ressalta ainda que ao aceitarem Jesus Cristo, os cristãos passam a ter uma nova vida e essa nova vida se manifesta especialmente no amor de uns com os outros. Esse falso ensino aparentemente era influenciado por certo tipo de misticismo judaico. Os falsos mestres estavam incentivando os cristãos colossenses a retornar aos costumes especificamente judaicos, que é a prática da circuncisão, a observância das regras judaicas de comida e bebida, o cumprimento das leis sobre adoração regular, não só nas grandes festas, mas também no sábado. Essa questão do judaísmo é porque esses falsos mestres iam até as cidades onde Paulo já havia anunciado o evangelho de Cristo e eles tentavam deturpar esses ensinamentos. Uma vez que Jesus era judeu, eles falavam que para ser perfeito igual a Jesus tinha que também cumprir as práticas do judaísmo. Só que Paulo pregava a respeito da graça e da salvação somente através de Cristo, não através de práticas religiosas. Outra crença desses místicos era que eles tinham revelações especiais de Deus e uns mistérios inacessíveis, essa coisa, Deus falou comigo, Afirmavam que tinham conhecimento especial que não estava disponível a todos. Essa crença é chamada de gnosticismo, em vários pontos da epístola, você pode acompanhar aí, Paulo faz questão de se opor a essas crenças. Houve uma época que havia vários judeus em Colossos, o solo era muito fértil, havia muitas ovelhas na área, tanto Colossos quanto Laodiceia eram conhecidos por seus produtos de lã.
Por isso, esses judeus chegavam ensinando esses falsos ensinamentos. Como todas as igrejas primitivas, a questão do legalismo judaico em Colossos era a grande preocupação de Paulo. Tão radical era o conceito da salvação pela graça, independentemente das obras, que os submergidos na lei do Antigo Testamento achavam esse conceito muito difícil de entender. O livro de Colossenses também contém instruções doutrinárias sobre a divindade de Cristo e falsas filosofias, bem como exortações práticas em relação à conduta cristã, incluindo as amizades e o falar. Tendo orado aos santos de Colossos, que os santos de Colossos crescessem em toda a sabedoria e em pleno conhecimento, Paulo cumpre sua parte, os ensinando a plenitude de Cristo, plenitude no trabalho, plenitude do Estado, plenitude da eficácia. Em Cristo todos os tesouros, tesouros do conhecimento e tesouros de perfeição. Buscai as coisas lá do alto. Na luta contra o pecado, a perfeição vem somente por Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e temos uma nova vida. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, revesti-vos como eleitos. Está aí o texto que você pode conferir. Exortação à oração, notícias de Paulo e as saudações pessoais. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Esses poucos capítulos aí você pode ler rapidamente e ter materiais de apoio para a sua edificação e para o seu conhecimento bíblico. E se você ainda não lê a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.